Quantos cliques você precisa ter no seu anúncio para que você consiga vender? Você já se perguntou? Você anuncia sua empresa no Google e você recebe cliques e você quer saber, você tem essa dúvida de quantos cliques você precisa para que você consiga realmente vender. Nesse vídeo eu vou te falar exatamente sobre isso. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google e nesse canal eu trago conteúdo gratuito e de qualidade para você. Você que anuncia sua empresa no Google ou você está querendo começar a anunciar e você quer aprender a trabalhar com essa plataforma, quer ter um domínio melhor sobre ela. Tudo isso você encontra aqui. Bom, então você anuncia sua empresa no Google, você criou sua campanha, criou seu anúncio, você está recebendo cliques, você recebe 10, 20, 30 cliques, só que você não vende ainda, não aconteceu nada, você não conseguiu vender. E você tem essa curiosidade, você quer saber quantos cliques você precisa ter para que você consiga vender. Eu sinto te decepcionar, talvez, mas isso é uma pergunta que não tem resposta. Quantos cliques você precisa para vender? Não tem uma resposta exata. Eu vou discorrer sobre isso aqui com você, vou te falar algumas coisas que você precisa entender, que você precisa analisar, para que você chegue próximo disso, para que você entenda melhor quantos cliques você vai precisar, o que vai precisar acontecer na sua campanha, para que você chegue mais ou menos até essa resposta. Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça é analisar o seu site. Considerar o seu site. Por que o site? Pensa comigo, quando você cria sua campanha, você criou o seu anúncio e ele está sendo veiculado na rede de pesquisa, a gente está falando principalmente de rede de pesquisa, tá? Então, quando você recebe um clique, significa que aquela pessoa, aquele usuário que clicou no seu anúncio, ele se sentiu interessado, ele se sentiu atraído por aquele anúncio estava falando algo que ele quer, algo que ele entende que seja necessário para ele, uma solução de um problema, e ele clicou no seu anúncio. E ele vai para onde? Ele vai para o seu site. Então você já recebeu o clique. Se você não tivesse recebendo clique nenhum, seria outro assunto. Inclusive, a gente tem vídeo aqui falando sobre isso também. Anúncios que não recebem cliques. Se você não recebe clique, vou deixar até aqui no card esse vídeo para você. Então a pessoa chega até o seu site. O seu site, ele é o vendedor da sua empresa. Pelo menos ele deveria ser. Quando o seu cliente chega lá, quando essa pessoa chega até o seu site, o que ele encontra? É isso que você precisa analisar. Ele está falando realmente a linguagem que o cliente procura? Ele está falando a linguagem que o seu anúncio começou? A conversa está continuando lá no seu site? Você precisa questionar isso. Questionar de forma isenta, de forma imparcial. Peça algumas pessoas para olharem seu site, para verem seu site e pergunte o que elas entendem sobre aquele site, sobre a sua página. Faça você mesmo essa análise. Olhe para o seu site e se coloque como consumidor da sua empresa. Aquele site, ele está passando o que você, consumidor, procura? Aquele site, ele está satisfazendo a sua necessidade naquele momento? Se você encontrar algum problema aí, isso já explica a quantidade de cliques, o que você precisa para que você consiga vender. Ainda falando sobre a questão do site, uma coisa que é interessante também você analisar é a retenção do seu site. E isso você pode fazer lá no Google Analytics. Quando você instala o Google Analytics no seu site, você começa a coletar dados. Se você não sabe instalar o Google Analytics, se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui também outro vídeo, sugiro que você veja. O Google Analytics é um coletor de dados. Você instala a tag lá no seu site, a partir do Google Tag Manager, e ele vai começar a coletar os dados do seu site. Fluxo de pessoas, fluxo de usuários, eventos, conversões. Então você precisa ver a retenção do seu site. Se esse público está ficando lá 5 segundos no seu site, aí você já encontra algum problema. Então você já sabe por que você não está vendendo. 5 segundos no seu site não dá tempo da pessoa fazer nada. E por que ela ficou 5 segundos no seu site somente? Aí entra outra questão. Pode ser que o seu site ele esteja demorando para carregar. Dependendo da sua hospedagem, pode ser que a sua hospedagem não esteja boa, tem uma velocidade de resposta muito ruim. E aí a pessoa clica no seu anúncio, vai até o seu site, mas ele não carrega. Imagine você pega o seu celular, você procura alguma coisa, você entra em um site, e se aquele site demorar a carregar, quanto tempo que você suporta ali? Quanto tempo que você esperaria? As pessoas não esperam hoje. Se o seu site não carregar em 2, 3 segundos no máximo, 2 segundos é o que a gente sugere, essa pessoa ela vai sair. Então, quando você vê esse tempo de retenção, você já tem também uma direção do que fazer. Um bom tempo de retenção, quando a pessoa fica 1, 2 minutos no seu site, aí significa que realmente ela está navegando, ela entrou, ela se interessou, ela está navegando pelo seu site, ela pode tomar alguma ação ou não. Então, o tempo de retenção ele é muito importante. Veja no Google Analytics. Além disso, se você tiver com pouco tempo de retenção, nesse caso, você pode estar trazendo o público errado. O que significa isso? Que o seu anúncio está com uma conversa, está com uma comunicação e o seu site está com outra comunicação. Então, o cliente que clica lá no seu anúncio e vai até o seu site, quando chega lá, ele não se interessou mais. Ele está vendo uma discrepância ali, tem alguma coisa errada. O que o seu site está falando é diferente do que o seu anúncio falava. O que ele faz? Ele sai. E é por isso que você não vende.
Então é importante também você observar isso, observar toda essa linguagem. Isso é uma conversa. Isso é um processo de hipnose que a gente chama. A conversa que você começa lá no anúncio, ela tem que continuar lá no seu site. No seu site você vai fazer o casamento. Então, se você estiver atraindo também público errado, você vai ter clique, as pessoas vão clicar no seu anúncio, vão gastar o seu clique, mas não vão comprar, não vão te chamar para pedir um orçamento, nada vai acontecer. Uma falha de comunicação entre o seu anúncio e o seu site. Outra coisa que vale a pena você considerar é justamente questionar o público, nesse caso. Volta lá na sua palavra-chave e vê se você está com a palavra-chave correta, se você está atraindo o público correto, se o público que clica no seu anúncio e vai até o seu site é realmente o público que você quer, o público correto para o que você vende. Porque é uma parte importante, você questionar o público se você acertou. Se você acertou, ok. Se você não acertou, você precisa novamente escolher uma palavra-chave boa para você. Vou deixar aqui também no card um vídeo mostrando como que eu analiso palavra-chave. Se você não sabe analisar palavra-chave, não faz ideia do que seja isso, como que eu analiso as palavras-chave para os meus clientes. E já aproveita e deixa o seu comentário se isso é um problema para você, se você já passou por isso, se você não sabe quantos cliques você precisa para vender, se você tem muitos cliques e você não vende, coloque aí nos comentários alguma sugestão também que você queira ver de vídeo aqui no canal. Uma outra coisa que é super importante você considerar, e muita gente simplesmente esquece ou ignora ou não sabe sobre isso, é em relação à jornada do seu cliente. Por que jornada? O seu cliente que clica no seu anúncio hoje e vai até o seu site, ele compra hoje, ele compra naquela hora, a sua jornada é curta? Ou não, ou a sua jornada, a jornada do seu cliente, no caso, ela é mais longa. Vamos dar exemplos para ficar mais prático? Imagine que você trabalhe com instalação de ar-condicionado. O seu cliente que precisa de uma instalação de ar-condicionado, ele procura lá no Google, instalação de ar-condicionado, cidade tal. Seu anúncio apareceu. Ele clicou no seu anúncio, foi até o seu site e entrou em contato com você. A partir daí, quanto tempo que ele demora para comprar? Ele quer aquilo para aquela hora ou é uma jornada mais longa? Concorda comigo que nesse caso é uma jornada super curta? A pessoa que procura por instalação ou manutenção de ar-condicionado, ela procura e ela já quer aquilo naquela hora. Ela já desceu o funil, ela já sabe que tem problema, já procurou a solução e vai comprar de você. Ou de você ou do seu concorrente, ela vai comprar. Ela precisa da instalação, da manutenção. Então, uma jornada super curta. Agora, se o seu cliente tiver uma jornada mais longa, se você for um corretor de imóveis ou uma imobiliária e você vende imóvel de alto padrão, você concorda comigo que o cliente que procura por imóvel de alto padrão, um imóvel que ele vai pagar 1 milhão, 2 milhões de reais, ele não vai comprar isso na hora. Ele vai clicar no seu anúncio, ele vai até o seu site, ele vai entrar em contato com você, ele vai negociar com você, mas pensa bem, é um imóvel de 1 milhão de reais, ele não vai comprar isso da noite para o dia. Existe toda uma negociação. Então, nesse caso, o clique que você tem hoje, ele pode demorar para converter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Então, o clique que você tem hoje, ele só vai virar uma venda daqui 1 ano, quem sabe, 6 meses. Essa é a jornada do seu cliente. E você precisa entender a jornada do seu cliente para você saber, mais ou menos, para você ter uma ideia de quantos cliques você precisa para fazer uma venda. Se a jornada do seu cliente for mais longa, você pode ter vários cliques em 1 mês, você pode ter 100 cliques em 1 mês, mas aqueles 100 cliques, eles não se convertem em venda naquela hora, naquele momento. Eles podem demorar um tempo, e isso você precisa entender sobre o seu negócio. Agora, se a jornada do seu cliente é mais curta, aí sim você vai ter uma previsão mais curta. Aquele clique que você tem durante o mês, ele vai se tornar conversão naquele mês mesmo, em dias, ou até no mesmo dia. Tá fazendo sentido para você? Tudo isso que eu estou te falando sobre a questão de quantos cliques você precisa para você vender não é tão simples. Não é uma coisa tão simples, não tem uma resposta óbvia e direta. O que você precisa fazer é analisar todos esses pontos que eu te passei aqui, e aí sim você vai ter uma noção melhor sobre o seu negócio, uma noção melhor sobre a quantidade de pessoas que precisam ir até o seu site para que você venda. Então esse foi o vídeo de hoje, eu queria dar uma noção para você de quantos cliques você precisa para você vender, falar sobre a jornada do seu cliente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você tinha esse problema, você tem esse problema, você tinha essa curiosidade, dá o like pra gente, se inscreva no canal, ativa o sininho que você vai receber os vídeos novos, aviso dos vídeos novos toda semana e dá essa força aí pra gente, ok? Valeu!